Olá, graça e paz, seja bem-vindo no canal do Pastor Leonardo Chagas. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui para trazer conteúdos de história, teologia, história do cristianismo, muita coisa interessante para o seu crescimento espiritual. E se você puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque é muito importante para o recrudescimento do canal, o crescimento do canal. E hoje eu gostaria de falar com vocês um bate-papo sobre justos e ímpios. Quem são justos? Quem são os ímpios? A Bíblia fala dos dois, justos e ímpios? Vamos ver? Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que estão vendo esse vídeo que uma pessoa ela é justa quando Deus escolhe ela antes da fundação do mundo. Uma pessoa, quando Deus escolhe e elege uma pessoa para a vida eterna, essa pessoa é uma predestinada. Deus já preparou tudo de antemão para esta pessoa, só que nós não sabemos disso. Mas antes da fundação do mundo, Deus elege, Deus escolhe uma pessoa para cumprir aqui na terra o seu plano de salvação. Não é à toa que Paulo fala a Timóteo, em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, você pode conferir na sua Bíblia, que diz assim, que nos salvou e nos chamou. Olha só, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que texto interessante e fundamental. Preste atenção. Deus nos salvou, então não é o homem que aceita Jesus. Não é o homem que aceita Jesus. É Deus que nos salvou. É Deus que nos tornou justos. É Deus que colocou dentro de nós uma semente incorruptível, que nos salvou e nos chamou. Então, ele que salva, ele que chama com santa vocação, não segundo as nossas obras, não pela carne, não as nossas obras, não o sacrifício, não a campanha milagrosa, não o fazer jejum 40 dias, ficar vigiliando, ficar a noite toda na igreja. Não foi por isso que ele te escolheu. Não foi por isso que ele te escolheu. Não pela sua aparência física, sua cor de pele, seus olhos. Não é por isso que ele te escolheu. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então isso acontece para quem? Acontece com todos aqueles a quem Deus escolheu para a salvação. Essa mensagem que Jesus trouxe foi uma mensagem de graça. Agora não acontece com todo mundo. Deus escolheu uns para a salvação e destinou outras para a perdição. Parece algo contraditório. Parece que Deus ele manipula as pessoas, mas não é. Isso se chama soberania de Deus. Quando Deus é soberano, é Ele quem chama, é Ele que escolhe, é Ele que predestina. Isso é soberania de Deus. E isso tudo está na Bíblia Sagrada. Nada do que eu estou falando aqui não esteja na Bíblia Sagrada. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia Sagrada. É muito importante você prestar atenção nisso. Olha o que diz aqui no livro de Salmos, capítulo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. Então, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Então, olha, desde a concepção, desde o ventre, ele já nasce e se desencaminha. Assim aconteceu com Judas, assim aconteceu com Judas que traiu Jesus, com várias personalidades da Bíblia que eram do mal porque foram colocadas para isso. Deus destinou para isso. Judas já era do maligno. Diz a palavra do Senhor. Caim já era do maligno. Então eles já nascem e se desencaminham, proferindo mentiras. Então os ímpios não se cansam de pecar. O justo, ele quer dar o testemunho.
O justo, ele quer trazer pessoas para a casa do Pai. O justo quer trazer pessoas para a igreja. O justo quer dar um bom testemunho. O justo quer fazer algo para a pessoa mudar de vida, trata a pessoa empaticamente. O ímpio, ele se desencaminha. O ímpio profere mentiras. O ímpio é contra Deus. O ímpio é contra a Bíblia. O ímpio ataca pastores, ataca a Bíblia, ataca o reino de Deus. Nós temos que saber que isso é soberania do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. 2 de Pedro 2,12. Falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando o prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Olha aqui a condição do ímpio, daquele que foi destinado para a perdição. Na sua luxúria carnal, em pleno dia, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. A Bíblia, o próprio apóstolo Pedro, que não é a base da igreja romana, isso é um assunto mais para frente, não é o Papa, ele simplesmente é um presbítero. 2 de Pedro 2,12 disse, filhos malditos. Filhos malditos. Está na Bíblia aí, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, você pode conferir. Então, eu analisando esse texto bíblico aqui, meus amados, é bem claro que existem os predestinados e existem aqueles que não são predestinados. Pastor, mas eu não consigo entender isso, isso não desce, eu não consigo achar que Deus escolheu uns e não escolheu outros, mas Deus é soberano. É Ele que é soberano, não somos nós. Não podemos discutir com Deus. O mal é que a pessoa coloca a lógica sempre na frente, isso impede de ela realmente enxergar as verdades do Evangelho. Quando o ímpio peca, eu analisando esse texto aqui, ele não se arrepende, pode até sentir remorsos, mas ele não se arrepende. O eleito sim, o justo sim, ele se arrepende. Então, os ímpios são pessoas que seguem o curso deste mundo, servindo as principados e as potestades, seguindo Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua, olha só, Efésios 2:2, atua nos filhos da desobediência. Então essa condição é para filhos da desobediência. 1 João 3:8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele não vai se converter. Só vai se converter quem é eleito. O filho do diabo não se converte nunca. Ele não é ovelha. Mas por que eu e você estamos convertidos? Porque éramos sempre ovelhas e o Senhor nos resgatou da condição de servir Satanás. Mas hoje nós não praticamos mais o pecado o tempo inteiro. Por quê? Porque temos uma consciência, somos justos. Mas a Bíblia quem diz em 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, olha que lindo, para destruir as obras do diabo. Então, meus amados, o justo, porém, faz justiça, vive na justiça e permanece sempre na presença do Senhor. Amém? Então, se você gostou deste estudo, deste vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Creio que esse estudo vai ser de grande valia para o seu crescimento espiritual. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Leonardo Chagas. Até mais!